Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Bom dia, eu sou Johnny Schemberg e estou saudando você, telespectador, pois está no ar o jornal da Central TV Brasil e da Top TV. Esperamos que você possa ter uma boa recepção dos nossos trabalhos e que esses conteúdos possam proporcionar a você o exercício de cidadania. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps. Prezados amigos, estou aqui para mostrar o que não foi apresentado pelas emissoras de comunicação do nosso país. Essas imagens rodaram o mundo, mostrando o que foi o dia 1º de maio na França. Lá, o povo foi às ruas não para festejar a data do trabalho, mas fizeram isso que estamos mostrando agora. O descontentamento da população francesa é muito grande. Macron, seu presidente, não consegue atender seu povo. Fica trepudiando o Brasil por não ter mais atenção com a Amazônia. Primeiro, senhor Macron, o senhor precisa atender o seu povo. Depois, senhor Macron, o senhor precisa também diminuir a poluição das suas indústrias. Ainda, senhor Macron, o senhor precisa ter áreas de reservas ambientais para melhorar a qualidade do ar que se respira em seu país. Aí, quem sabe, presidente Macron, o senhor possa cobrar o Brasil pelo que o senhor não está fazendo aí na França. Agora, o convido a visualizar essas imagens que marcam o 1º de maio nesse país aqui da América do Sul chamado Brasil. Senhor Macron, com todas as nossas dificuldades, o povo também foi às ruas, mas o povo brasileiro foi às ruas em ordem, foi festejar a data do dia 1º, se manifestou com bandeiras, dizendo que ele é patriota e foi buscar algumas reivindicações também. Mas tudo dentro de uma harmonia, tudo dentro do que manda um país desenvolvido. Então, senhor Macron, convido o senhor a tomar um melhoral que faz bem e também não faz mal. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A soja representa 42% da nossa economia, do nosso produto interno bruto. Por essa e outras razões, é importante garantir muita produtividade nessa cultura. Algumas dicas: escolha sementes com padrão genético, qualidade fisiológica e fitossanidade compatível com as indicações técnicas para evitar doenças. E exija o atestado de garantia da semente, pois ele fornece informações oficiais das análises de sua qualidade, atestado de germinação, pureza física, pureza varietal e qualidade fitossanitária. Feito isso, cuide bem da sua plantação e boa colheita. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Olá, Johnny Schemberg. Muito bom dia para você. O Instituto Butantan enviou para o Ministério da Saúde um lote de mais de 1 milhão de doses da vacina Coronavac, desenvolvida pelo Instituto em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Desde o mês de janeiro, o Butantan entregou 42,05 milhões de doses da vacina ao Plano Nacional de Imunização, o PNI,
responsável pelo planejamento, coordenação e logística de distribuição do imunizante em todo o país. O Butantan informou que no último dia 19 recebeu nova remessa de 3 mil litros do ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, a matéria-prima importada necessária para a produção de novas doses da vacina contra o novo coronavírus. Os insumos já foram processados e as doses começam a ser liberadas para completar as 46 milhões de doses do primeiro contrato firmado com o Ministério da Saúde, diz o instituto responsável pelo envase, pela rotulagem, embalagem e inspeção de qualidade do imunizante. A Polícia Federal deflagrou a operação Data Venditionis para investigar a venda de dados sigilosos de clientes da Caixa. Um funcionário é suspeito de comercializar informações sobre empréstimos consignados para uma financeira de Porto Alegre. A PF estima que 127 clientes do Rio Grande do Sul e nos estados do Amazonas, de Santa Catarina e do Paraná tiveram os dados violados. A investigação começou em janeiro deste ano, com base em denúncia feita à ouvidoria da Polícia Federal. A Câmara aprovou um substitutivo do projeto de lei 1561 de 2020, que autoriza o Poder Executivo a criar loterias da saúde e do turismo. O texto segue para o Senado. A Loteria da Saúde pretende arrecadar recursos para financiar ações de combate à pandemia de Covid-19. Enquanto estiver vigente a emergência em saúde pública decretada pelo Ministério da Saúde por causa da pandemia, os recursos da Loteria da Saúde deverão ser usados exclusivamente em ações de prevenção, contenção, combate e mitigação dos efeitos da pandemia por meio de um Fundo Nacional de Saúde, o FNS, que ficará também com os prêmios não resgatados. Ainda falando sobre Câmara dos Deputados, o plenário da Câmara aprovou a medida provisória, a MP, que prorroga por mais 2 anos a vigência do Plano Nacional de Cultura, o PNC. Com a medida, o plano vai até dezembro de 2022. A matéria segue para análise do Senado. Ao justificar a edição da MP em dezembro de 2020, o governo federal argumentou que a prorrogação do prazo de vigência do PNC possibilitará a tramitação de um projeto de lei para alterar a natureza do Fundo Nacional de Cultura, transformando em um fundo especial. A Câmara aprovou nesta quarta a medida provisória que prorroga a vigência do Plano Nacional de Cultura. Instituído em 2010, o PNC, que estabelece as diretrizes e atribuições do poder público na promoção da cultura no país, teria vigência até o ano passado, quando deveria ter sido substituído por uma nova lei. Segundo o governo, a pandemia de Covid-19 impossibilitou a atualização do texto legal. Na primeira edição, o plano foi precedido de conferências regionais e nacional com participação da sociedade civil. Cultura é como a gente se vê, é como a gente se sente, como a gente se percebe e, fundamentalmente, a cultura, ela representa a alma de uma nação com tanta diversidade. Os deputados aprovaram também projeto que autoriza o governo a criar a Loteria da Saúde, a ser operacionalizada pela Caixa para financiar o SUS. Durante a pandemia, os recursos serão usados em ações para enfrentamento aos efeitos da Covid-19. O texto aprovado autoriza a criar também uma loteria para financiar o setor de turismo, enquanto durar a crise provocada pelo coronavírus. Dos setores mais atingidos fora a saúde, o turismo é o setor que emprega 2,5 milhões de brasileiros que estão hoje completamente paralisados, muitos quebrados. O programa Wi-Fi Brasil está levando a internet a pontos remotos do país. Hoje, o programa conta com mais de 13.300 pontos de internet em funcionamento, instalados em escolas, unidades de saúde, de segurança e de prestação de serviços públicos em áreas remotas de fronteira ou de interesse estratégico, além de aldeias indígenas e comunidades quilombolas. Todos esses lugares de difícil acesso. Onde ninguém chega, a gente chega com um sinal de internet de qualidade, afirmou o secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, o senhor José Afonso Cosmo Júnior. O número de pessoas atendidas ultrapassa os 8,5 milhões, segundo o governo federal. Depois do intervalo, tem o comentário de Solomar Rockenbach. Central Paranaense de Notícias.
Precisão na informação. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. O vírus está mais rápido e transmissível, e só temos duas maneiras de vencer a pandemia. Uma é cuidar de você e de quem você ama. A outra é a vacina. Agora no Paraná é vacina de domingo a domingo, para que ela chegue para cada vez mais paranaenses e para que a sua vez chegue o quanto antes. O Paraná tem pressa, a economia, a educação, a saúde tem pressa. Vamos vencer juntos a pandemia, para que a gente possa estar juntos novamente. Vacina Paraná, de domingo a domingo. Paraná, Governo do Estado. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Olá, meus amigos. Hoje eu venho aqui para falar um pouquinho da vacinação no Brasil. Não tem vacina. O povo precisa de ser imunizado para evitar cair no golpe deste Covid que já levou mais de 360 mil vidas de brasileiros. Meus irmãos, por que as autoridades não liberam a importação destas vacinas por empresários? Ou mesmo para aqueles que têm posse no Brasil, que é uma população pequena, 5% da população tem condições de buscar essas vacinas lá fora. Tem recursos para isso. Isso não é fura-fila branco, é salva-vida daqueles menos favorecidos pelo Brasil. Vamos liberar essa importação, porque esses 5% da população que tem posses o suficiente para bancar essa vacina, eles com certeza teriam condições de imunizar, sem usar o custo do dinheiro público, 35 milhões de brasileiros. Acorda, Brasil! A hora é agora. Vamos liberar a importação da vacina para salvar os nossos irmãos brasileiros. Aqui é Solomar Rockenbach, sente de ti, de olho no olho com você. As pequenas e microempresas paranaenses foram responsáveis pela criação de 8.328 postos de trabalho em março. 72,3% das 11.507 vagas abertas no estado naquele mês. Com o resultado, o Paraná foi o 5º estado da federação com a maior geração de empregos formais pelos pequenos negócios. Esses dados, levantados pelo SEBRAE, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do CAGED, do Ministério da Economia, nos mostram ações positivas. Nos primeiros 3 meses do ano, as micro e pequenas empresas responderam por 65% do total de novos postos de trabalho, colocando o Estado na 4ª posição, e no segundo, elas abriram 5.022 das 78.487 vagas criadas no Paraná entre janeiro e março. O número é quase 3 vezes maior na comparação com o mesmo período do ano passado, quando foi criado 17.087 vagas que tinham sido criadas. Entendeu? O Paraná, com todas as dificuldades, ele consegue promover e valorizar as suas potencialidades. Infelizmente, existem alguns prefeitos que procuram barrar e dificultar o desenvolvimento dos pequenos e dos microempresários. Mas mesmo assim, a gente continua avançando. Nós acreditamos que amanhã vai ser melhor que hoje. Quase 1.000 famílias da região de Maringá já obtiveram os títulos de propriedade de suas moradias por meio do programa Escrituração Direta do Governo do Estado, sob a coordenação da Coapar. O serviço é oferecido a preços acessíveis a mutuários da companhia, já que quitaram os seus financiamentos imobiliários, e pode ser solicitado de maneira remota até o momento. A regional da Coapar em Maringá, que atende 34 municípios da região, já emitiu 936 escrituras somente nesta semana. Foram entregues 48 a mais de 331 em processos de emissão pelo escritório da empresa
na região. O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná, EBPAR, está precisando urgente de doações de sangue de qualquer tipo. A unidade de Curitiba, a redução no número de doadores foi de aproximadamente 50%. Então, estamos usando este espaço da comunicação para lembrar você com a pandemia do Covid-19 e também outras doenças que precisam, logicamente, de sangue, porque tem traumas e todos eles, infelizmente, continuam acontecendo. Você precisa se dirigir ao centro ou um local para coleta de sangue. São 384 hospitais públicos, privados e filantrópicos do Paraná que recebem bolsas de sangue e dependem desta sua ação, desta sua responsabilidade pública, desta sua intenção em ajudar o próximo. O secretário de Saúde do Estado, Beto Preto, acredita que a bondade e a cidadania do povo paranaense sempre prevalece quando se convoca atenção. No Campo Comprido, uma empresa está desmatando uma área à revelia da prefeitura, da cidade, da polícia e principalmente da legislação ambiental. A população da região está indignada e à beira da revolta. Então, essas lideranças da área tentaram de todas as maneiras fazer com que a prefeitura se interessasse para interromper o crime, mas eles não tiveram sucesso. Passaram a usar então as redes sociais para tentar alertar e comunicar ao prefeito Rafael Greca sobre este ato de irresponsabilidade. É um fenômeno. Poucos gestores públicos conseguem tão alto apoio e aprovação. Hélder Lazarotto chega aos 100 dias de governo com 70% de aprovação de seu trabalho, o que revela a Paraná Pesquisa. Com esses índices de aprovação e prestígio, Lazarotto é o prefeito do Paraná entre os que detêm melhores índices de aprovação. Segundo as informações de Murilo Hidalgo, o boss do Paraná Pesquisa, que realizou o levantamento. E é uma realidade nesta época de pandemia, já que a maioria dos governantes estão em queda, pois a preocupação fundamental dos cidadãos hoje é garantir saúde e trabalho para a família. E atenção, a saúde é um dos destaques da administração do prefeito Lazarotto. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior apresentou ao presidente do Superior Tribunal Militar, general do Exército Luiz Carlos Gomes Matos, o projeto de Ponta Grossa para receber a Escola de Sargentos e Armas do Exército Brasileiro. O município de 350 mil habitantes, nos Campos Gerais, concorre com Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e Recife, no Pernambuco. As 3 finalistas, entre 18 locais estudados. Criada em 1945, a Escola Sargento Max Wolff Filho está instalada em Três Corações, Minas Gerais, desde 1949. É um estabelecimento de ensino superior do Exército voltado à formação de sargentos de infantaria, cavalaria e também artilharia e mais engenharia e comunicação. Depois do intervalo, tem mais notícias para você. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Lincoln Joias, uma história de 33 anos, contada pela fé, pela perseverança e principalmente pelo respeito e lealdade a seus clientes. Lincoln Joias é uma indústria que produz os presentes eternos. Por estas transformações, que Lincoln Joias lhe convida a brilhar pelos caminhos da transformação do metal e da pedra. Eu convido você a viver mais e também melhor no Hotel Fazenda Luar de Agosto. O lazer, aliado aos sabores da terra, se encontram com objetivos de bem hospedar. Aqui você vai ter emoções,
você vai ter alegria e muito prazer. O Hotel Fazenda Luar de Agosto, natureza, bem-estar e muita alegria em Faxinal, no estado do Paraná. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Em épocas de Covid, a gente sabe que os estabelecimentos comerciais, os estabelecimentos hospitalares passaram a ter uma importância muito maior. E uma das coisas que existe para que esses estabelecimentos possam funcionar muito bem é certas regras. Por exemplo, o extintor. O extintor, ninguém vai querer ir para um ambiente que o extintor está vencido, que o sistema de incêndio está totalmente fora do comum. Você quer ir num ambiente onde você se senta protegido. Assim, só que as pessoas ficam pensando no incêndio, em estrutura, mas existe uma coisa que ninguém consegue viver sem. É o ar que a gente respira. Ninguém consegue ficar mais que 5 minutos sem respirar. Como que será, assim como extintor, como que será que está a validade da manutenção do teu ar-condicionado? O governo, sabendo disso, ele fez um sistema chamado PMOC, a Lei 13.589, que tem o Plano de Manutenção, Operação e Controle. E a Escola Técnica Profissional, ela tem cursos técnicos que ensina você a poder realizar esse PMOC e legaliza a tua profissão para que você possa ser responsável técnico por esse serviço. Quer aprender mais sobre PMOC? Quer aprender mais sobre a importância do ar que a gente respira? Venha fazer um curso na Escola Técnica Profissional. Muito bem, John Schemberg, estamos de volta com o Caderno Internacional. Em mais uma de suas inúmeras polêmicas, o presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, ordenou a prisão de pessoas que estejam usando máscaras de proteção contra a Covid-19 de maneira incorreta. A nova diretiva foi publicada após uma reunião de seu grupo de trabalho contra a pandemia, em que todos os presentes, exceto Duterte, estavam usando máscaras. O encontro foi transmitido para a população de maneira online. Ordeno à polícia que prenda as pessoas que não usam corretamente as suas máscaras e investiguem os motivos pelas quais elas estão fazendo isso. Não é por mim, é por nós, é o interesse do país que ninguém seja contaminado, disse o presidente à população. A França concedeu cidadania a mais de 2.000 trabalhadores estrangeiros que estiveram na linha de frente durante a pandemia de coronavírus para recompensar os seus serviços à nação, informou o governo do país. Marlene Schiappa, ministra responsável pela cidadania desde 2009, disse que 2.009 pessoas foram naturalizadas por terem demonstrado apego à nação. Bela iniciativa do governo francês. 5 funcionários da Kimia Pharma, empresa farmacêutica estatal da Indonésia, foram presos na semana passada por supostamente lavar e revender swabs narofaríngeos usados para testar pessoas para a Covid-19 no aeroporto de Kuala Namu, em Medan, cidade no centro do país. Suspeita-se que até 9.000 pessoas possam ter sido examinadas com os kits. Os suspeitos são acusados de violar as leis de segurança e da saúde da Indonésia ao reciclar semanalmente entre 100 e 150 swabs que seriam lavados, reempacotados e entregues como novos ao aeroporto. A Pfizer anunciou que em setembro deve solicitar junto à FDA, Food and Drug Administration, a agência sanitária dos Estados Unidos, a liberação emergencial para que a sua vacina contra a Covid seja aplicada em crianças de 2 a 11 anos no país. O comunicado foi feito durante conferência com analistas de Wall Street, segundo o jornal norte-americano The New York Times. Testes da vacina nessa faixa etária começaram a ser feitos em março desse ano. A empresa já comprovou que o imunizante é seguro para as pessoas de 12 a 15 anos e aguarda a liberação do uso emergencial para aplicar o imunizante em pessoas desta idade nos Estados Unidos. Resposta na agência norte-americana está prevista para o início desta semana, ainda segundo o jornal. Ainda no assunto de Pfizer, os laboratórios Pfizer e BioNTech anunciaram que chegaram a um acordo com o Comitê Olímpico Internacional, o COI, para fornecer vacinas contra a Covid-19 aos atletas e membros das delegações nos Jogos Olímpicos de Tóquio. As empresas anunciaram que as primeiras entregas de vacina começarão no final deste mês de maio, para que as delegações recebam a segunda dose antes de desembarcarem em Tóquio, no Japão.
Os Jogos Olímpicos estão previstos para ocorrer entre os dias 23 de julho e 8 de agosto deste ano e os Jogos Paralímpicos entre 24 de agosto e 5 de setembro. Depois do intervalo comercial, tem o futebol. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Todos os anos, Itaipu entrega milhões de megawatts-hora e transforma a vida das pessoas. É a energia que está no sorriso da Aninha, na brincadeira do Caio, no trabalho do Paulo, na vida da Maria. E com toda essa energia, Itaipu entrega obras que beneficiam a nossa gente. Porque mais do que gerar energia, somos uma usina de entregas. Itaipu, o amanhã já começou. Este é o restaurante Mar e Terra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mar e Terra, rodízio de carnes com frutos do mar. Uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mar e Terra, Monteiro Torinho, 141. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora, o futebol com Birubiru e Zé Domingos. Um abraço, bom dia a você, Johnny. Zé Domingos, bom dia. Bom dia, Biro, bom dia a todos. A nação atleticana, nossos cumprimentos. O Atlético é o Brasil, hoje na Sul-Americana. E o Atlético vem de uma derrota. Esse Metropolitano tá pertinho ali do Atlético, tá brigando com o Atlético. Hoje na Venezuela, 19h15, horário do jogo. O Atlético é favorito ou vai encarar uma pedreira também, Zé? Ou na Sul-Americana não tem essa diferença pequena quando a bola rolar? Pois eu tinha a impressão de que o Atlético levaria de roldão essa classificação. Imaginava que o Atlético não iria se incomodar com estes adversários na Sul-Americana. Mas, infelizmente, o Atlético já teve um tropeço, perdeu uma partida, ganhou as outras duas sem convencer, por marcadores mínimos. Então, as interrogações em torno do Atlético são inúmeras, porque o Atlético não tem jogado bem. O Atlético não tem sido um time contundente, um time que busque a vitória, que ataque para valer. O Atlético joga muito burocraticamente, toca para cá, toca para lá, dá uma chegadinha na frente, raramente. O Kaiser, coitado, ficou até com pena do centroavante, ele cai para um lado, cai para outro, busca o espaço e a bola não chega. Então está mal o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense também tem dependência de um jogador chamado Nicão. Este faz realmente a diferença. E o Nicão não está neste jogo lá na Venezuela. Então não dá para apontar o Atlético Paranaense como favorito. Jogo difícil, complicado, o Atlético para vencer tem que se aplicar muito e jogar mais do que tem feito até agora. Mas caprichando um pouquinho mais, pode chegar a vitória, não pode ser? Sim, pode chegar. Ainda o Atlético Paranaense é o time em melhores condições, com jogadores mais pautados, com um elenco melhor qualificado que os seus concorrentes. E tem também o aspecto da tradição. O Atlético Paranaense é campeão dessa Sul-Americana. O Atlético Paranaense tem títulos. Então, acredito que o Atlético é candidato à classificação, mas precisa começar a solidificá-la exatamente com a vitória hoje. E para alcançá-la, precisa jogar melhor. Beleza, Rádio Cidade, AM 670, 97.3 FM Paranaguá, estaremos acompanhando esta partida, o Gustavo Santos é quem vai narrar e por aí vai. O nosso Zé talvez tenha um compromisso, mas a princípio está ali para comentar bonito esse jogo, né, Zé? Sim, estamos aí a postos, né, na transmissão da Rádio Cidade, Curitiba e Paranaguá. Boa sorte ao Atlético, é o Brasil na Sul-Americana. Muito grato, até a outra. Estamos encerrando aqui o Jornal desta manhã. Retornamos à noite com mais informações.
Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação.